Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: desde que a nossa fé permaneça em Jesus, nada pode nos separar do amor de Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Aonde estiver o nosso coração, lá também vai estar o nosso tesouro. E nós temos que entender que o nosso coração sempre precisa estar no Senhor. Ele é a solução de todos os nossos problemas. Então a nossa crença precisa estar sempre nele. E tudo aquilo que de bom que acontece na nossa vida é graças a Deus. Todas as vezes que eu tiver um problema, é Ele quem vai ajudar eu resolver. Então toda a minha esperança se resume a Ele. Então tudo que acontecer na minha vida depende dEle. Não é porque eu tomo um remédio que eu vou ser curado, mas é pela misericórdia e pela graça de Deus. Não é porque existe uma pessoa do meu lado que eu vou deixar de me sentir sozinho ou vazio, mas é pela presença de Deus. Não é porque eu tenho um relacionamento e de alguma forma isso me traz segurança financeira, e eu tô acostumado, é a minha casa, é a minha família, é o meu tudo. Mas na hora de cuidar, nunca cuidou da forma de uma família. Porque quando nós nos relacionamos sem Deus, nós visamos a nossos próprios interesses. E quando nós buscamos apenas isso, nós esquecemos que o outro também tem parte nas coisas. Ninguém é mal 100%. Ninguém pode ser olhado 100% como ruim ou como alguém que nunca ajuda em nada. Mas quando nós não temos sabedoria, nós generalizamos, nós diminuímos as pessoas, nós desumanizamos, porque é algo sem valor, é algo sem importância. E quando nós começamos a adjetivar, é um canalha, é um traste, não vale nada, é isso, é aquilo. Aí o casamento acaba. Aí a pessoa era boa. Aí eu vou pedir oração para Deus porque... porque agora eu tô perdendo alguma coisa que é real. No momento eu perder só a cumplicidade, isso não tem problema. Então se dentro das nossas próprias relações nós não toleramos esse tipo de coisa, por que Jesus deveria tolerar? Por que o amor de Deus deveria se estender àqueles que não querem saber dele? Porque quem vive na escuridão odeia a luz. E a verdade é só essa, porque ambos são contrários. Quem gosta da mentira rejeita a verdade. E aquilo que nós nos comportamos diz muito sobre as coisas que nós amamos e aonde está o nosso coração e aonde está o nosso tesouro e o que nós vivemos sem e o que nós não vivemos. Então nós precisamos parar um minuto, respirar e olhar, falar, poxa, o que eu tenho feito da minha vida? Qual é o resultado de tudo aquilo que eu vivi? Porque você vem puxar a carta do tempo, faz 10, 15, 20, 30 anos. Poxa, mas em 30 anos você não aprendeu a reconhecer o valor de uma pessoa? E nós chegamos num ponto que nós não queremos mais gastar mais nenhum tempo com quem de alguma forma parece que não reconhece o nosso valor. E essa é a razão de tantos casamentos estarem se destruindo. Porque se você acha que você cuidou do teu filho, ou porque você pagou a conta, ou porque você fez alguma coisa que demanda na relação, isso é o suficiente, isso nunca foi. Ninguém casa por esses motivos. Ao menos quem casa por interesse. E aí quando não tem mais interesse, já não tem mais amor, já não tem mais serventia. As pessoas casam porque elas querem formar uma relação junto do Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é um lugar de adoração. E essa é a razão. Não casa porque quer sair de casa, não casa porque todo mundo casa, não casa porque você acha que é a casa e essas loucuras. Primeiro nós deveríamos buscar o Senhor, nos arrependermos, removermos o pecado da nossa vida, depois encontrar alguém que fez o mesmo. E assim, formar relações onde o Senhor é o centro dos dois, porque senão não vai ter amor.
E não adianta a gente achar que o amor vai permanecer num lugar onde Deus não existe, porque Deus é o amor. Então, desde que a nossa fé, desde que a minha esperança continue em Jesus. E nós temos que entender que a linha da idolatria, ela é muito tênue, porque se eu acho que eu não vivo sem algo, que alguma coisa precisa acontecer e eu coloco aquilo como um divisor de águas, quando eu receber aquele dinheiro, quando sair aquela ação, quando o fulaninho sair da cadeia, Cara, isso não vai mudar nada. O diabo vai continuar sendo o diabo. As tentações vão continuar sendo as tentações. As tuas brechas vão continuar sendo as tuas brechas. Sabe o que difere quando você dá mais dinheiro para uma pessoa que tem problemas com drogas? Ela vai usar mais drogas. Não acha que o dinheiro vai resolver a dependência, muito menos a clínica, nem nada, porque questões espirituais se resolvem com coisas espirituais, como nós falamos ontem, com armas espirituais para quebrar ideias, para destruir cadeias, fortalezas. Então não tem como a gente viver essa vida sem Jesus. E aqui tem uma boa notícia: enquanto a gente tiver fé, nada pode nos separar do amor de Deus. Por mais que você ache que a tua fé é pequena, e eu provo na palavra. Se a gente vai lá em Romanos 8, versículo 35 a 37, a palavra do Senhor, ela diz assim: então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Então, Paulo, nessa carta aos Romanos, ele está dando um entendimento muito maior sobre o amor. Só que o amor de Deus meio que ele tem um condicional, que é nós crermos que o Senhor existe. Porque como eu posso acreditar em algo que eu não creio que exista? Como eu posso ter esperança em algo que eu não acho que tenha valor? Que eu acho que eu sou dependente? Então a passagem ela começa: Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Então foi a primeira pergunta que ele fez. Quem pode nos separar do amor de Cristo? Somente nós mesmos, através da nossa falta de fé, ou através da idolatria, ou da blasfêmia do Espírito Santo, ou da falta de arrependimento. Porque são essas coisas que impedem que o Espírito Santo ele tome conta de nós. Isso impede que nós possamos obedecer a Deus ou ficar pecando. O que pôde separar do amor de Deus Adão e Eva? A desobediência. Então não existe nada pior que a desobediência. Não existe nada pior que você saber o que é o certo, mas por orgulho continuar fazendo errado, preocupado com o que os outros pensam. Pessoas sem Deus não pensam nada, elas só fazem fofocas, contam mentiras, criam adjetivos, julgam. Então elas projetam no outro o mal que está dentro dela. E ao invés de querer agradar a Deus, você está preocupado com a opinião dessas pessoas. Então nessa pergunta de Paulo, ele coloca um conjunto de situações, mostrando que cada situação dessa, ao invés de diminuir a nossa fé, ela somente aumenta. Serão os sofrimentos? Será que o sofrimento pode nos afastar do amor de Deus? Ou será que o sofrimento é aquilo que me faz orar com mais intensidade, com mais vontade? Ou será que a dor é o alerta dizendo, olha, as coisas elas não estão bem? E nós sentimos isso o tempo todo, mas nós queremos ignorar. Ao invés de ter uma conversa com Deus, é mais fácil eu sentar numa mesa e meter um copo ali em cima. E beber e fumar, e fico ali falando da vida dos outros, diminuindo as pessoas. E no final, quando a ressaca passa, é a mesma coisa. É mais um dia para reclamar, é mais um dia que acabou e nada. O sofrimento sem Deus, ele não passa. Por mais que as pessoas elas tentam se distrair, sempre vai vir alguma coisa que vai dar um gatilho nela e ela vai liberar tudo aquilo de novo, todos aqueles pensamentos e sentimentos. Isso são as brechas. O demônio ele sempre coloca dentro do teu coração as coisas que você acha que você não pode viver sem.
Aquele que não nega a si mesmo, toma a sua cruz e me segue, não é digno de mim. Então nós temos que aprender a abrir mão das coisas, dessas cadeias de pensamentos que só nos levam ao buraco. Será sempre feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Até Jesus entendeu isso. E esse cálice do quê? De sofrimento. Então, entre escolher sofrer e estar na presença de Deus, eu prefiro sofrer junto ao Senhor. Se eu tiver que passar por certas coisas, eu prefiro passar dando glória a Deus, que passar me vitimizando, diminuindo as pessoas, não aceitando o que está acontecendo. Serão as dificuldades. Dificuldades todos nós temos, mas poucos têm a capacidade de reconhecer que a dificuldade que você vive hoje foi você mesmo que criou. Eu vejo pessoas que estão ali se tratando por causa de um câncer no pulmão, alguma coisa, mas passaram a vida inteira fumando, alguma coisa relacionada à cirrose, passaram a vida inteira bebendo, a vida toda não tomou água, depois da pedra no rim, e a gente vê que o nosso corpo somatiza a negligência que nós vivemos. Então você faz tudo errado, depois chega a má notícia e fala, mas que coisa, né? Que pena, né? Não era muito mais fácil ter feito tudo certo? Ao invés de ficar ignorando os alertas que Deus estava dando, você ter tomado como, olha, aqui chegou daqui, eu tenho que... Isso daqui eu já não posso, jamais não é negociável isso. Já não vale mais a pena a perseguição. Você acha que as pessoas elas não vão nos perseguir? Não vão querer erguer a voz, não vão querer gritar, não vão querer julgar? Não, nós vivemos uma batalha espiritual. Eu sou de Cristo, você é de quem? Você escuta as outras pessoas falando de Cristo ou falam da igreja? Quem fala da igreja não é de Cristo, porque Cristo não divide a sua glória com ninguém. Eu exalto ao Senhor acima de todas as coisas todos os dias, entrando em embates que eu nem deveria entrar se eu tivesse preocupado com a opinião das pessoas. Mas eu quero agradar ao Senhor. E é assim a gente se coloca no meio das pessoas que vão levantar a voz do inferno, não para mostrar através da palavra, olha Gabriel, você está errado, mas para mostrar que a doutrinação fez muito bem o serviço dela e escravizou mais uma mente, porque ela não consegue distinguir o que é uma imagem feita de gesso e o que é Deus. Isso é loucura, isso é insanidade. Até para uma criança, se você mostrar um brinquedo, ela sabe que é um brinquedo, que aquilo não tem vida e é inanimado. Mas alguns já estão tão sequestrados que já nem conseguem mais ver isso, mas quem pode ver na escuridão? A fome, a pobreza, o perigo ou a morte. Então nós podemos entrar em todas essas dificuldades, mas nós adoramos o Senhor porque Ele nos dá comida ou por quem Ele é? Porque Ele nos livra do vale das sombras da morte? Então aqui nós temos que entender se nós estamos adorando o Senhor e buscando o seu amor por interesse. Porque se essas coisas puderem definir se Deus existe na minha vida ou não, eu nunca acreditei em Deus. Está parecendo aqueles fariseus que pediam um milagre para Jesus, sem entender que o próprio milagre estava na frente deles, realizando milagres, curando pessoas, o cumprimento das Sagradas Escrituras, a qual eles diziam que conhecia. Mas se eu digo que eu conheço o Senhor, mas eu não consigo reconhecê-lo, é sinal que eu nunca conheci. Porque aqueles que nós conhecemos, nós reconhecemos. E eu reconheço o Senhor quando eu me sinto amado, quando eu me sinto perdoado, quando eu me sinto capaz de fazer aquilo que eu não era, quando eu não me sinto desesperado, mesmo no meio das perseguições, quando eu não sinto que a minha vida acabou, mesmo que eu não tenha o que comer, mesmo que eu sinta que eu não vou ter recurso, que eu não vou ter nada. Quando a gente se coloca na dependência de Deus, a gente consegue sentir o tamanho do cuidado e do carinho do Senhor, porque nunca falta um para Deus colocar na nossa vida. Não porque nós nos humilhamos pedindo as coisas, mas porque Deus mostra que, olha, eu te amo. Eu sei o número de fios de cabelo que tem na sua cabeça, o seu nome está escrito na palma da minha mão. Mas para Deus só é importante quem crê nele. Porque quem não crê em Deus está amando do diabo, desobediente, fazendo esse tipo de coisa. Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Então, por causa de nós nos posicionarmos, nós estamos em perigo de morte. E o que isso quer dizer?
que o diabo ele vai tentar a todo custo destruir a nossa vida, mas nós temos um Deus que nos protege. Nós sabemos em quem nós temos crido, e isso é uma verdade. Se a gente conseguisse entender o tamanho do poder de Deus e tudo que Ele tem feito, e todos os livramentos que Ele tem dado, você estaria entendendo o tamanho da graça que está sendo derramada na tua vida, e você não estaria desperdiçando as coisas. Então nós somos tratados como ovelhas, como algo que só serve para roubar a nossa lã e a nossa carne. E infelizmente, muitas igrejas, acabam vendo a gente como uma ovelha, que só quer tosquear, só quer tirar o teu dinheirinho, não quer mais nada, quer que você obedeça à igreja, porque eles mandam, quer que você se vista com as coisas e rotem a virtude que eles querem, para que o pastor possa parecer que ele está liderando. Se a gente começa a observar esse mundo gospel, tem gente que não aceita isso não, que conhece a palavra de Deus, que não aceita esse tipo de coisa. Alguns poucos remanescentes têm. E nós somos ovelhas sim, e nós vamos ser entregues para o matadouro sim, não tem problema nenhum, porque nós temos um Deus que nos ama e que nos protege. Agora, olha a conclusão que ele chega. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Então nada disso pode nos separar do amor de Deus. Muito pelo contrário, isso é a garantia que nós teremos uma vitória completa. Porque independente das circunstâncias, nós continuamos louvando e adorando o Senhor, acontecendo o que nós achamos que deveria ou não. Se a gente continua lá em Romanos 8, versículo 38, 39 e 31, a palavra do Senhor ela diz assim: pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Então Paulo ele conclui que mesmo diante de todas essas coisas, pois eu tenho a certeza que nada pode nos separar do amor de Deus. Então, enquanto a nossa fé estiver em Jesus Cristo, nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada, nada. Então, olha como isso está dentro das nossas mãos. Mas para que isso possa ser uma verdade, para que eu possa estar cheio do Espírito Santo e do amor de Deus, eu preciso abrir uma porta para Deus. E para Deus poder ocupar todo o espaço, eu preciso me arrepender dos meus pecados, de todo o mal que eu fiz, de toda a minha desobediência, de todas as vezes que aquelas situações de cima se tornaram maiores que a minha fé. Quando eu achei que o luto era o fim, quando eu achei que o emprego era o fim, que o divórcio era o fim e que tudo aquilo era o fim, sem perceber que aquilo era o começo da minha vida com Cristo e o começo do amor. Porque se acabou, não era amor. Porque ontem nós falamos sobre isso. O amor que Deus propõe é eterno e não se baseia nos nossos interesses. E aí ele começa a dizer quais coisas não podem nos separar do amor de Deus se nós crermos nele. Então nós temos que morrer nessa vida crendo em Jesus Cristo, dando frutos para Jesus Cristo, com a palavra de Deus dentro de nós. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as autoridades ou poderes celestiais. Então ele está dizendo que nada dessas coisas pode nos separar do amor de Deus. A morte como se fosse o fim, porque a morte não tem poder sobre nós, porque se nós morrermos com Cristo, nós ressuscitaremos
com Cristo. Nem a vida pode nos separar, nem as circunstâncias. Só que aqui a vida não é só o respirar. A vida é a vida verdadeira, que é aquela vida que nós já comentamos diversas vezes, que é a vida que nós começamos a viver quando nós nos convertemos, que é aquela que muda o horário de nós acordarmos e de nós dormirmos, é aquela que ensina a gente a agradecer as coisas, a amar o Senhor de todo o coração, a colocar Jesus acima de tudo. Essa é a vida. Nem os anjos. Por que ele cita anjo aqui? Porque se a gente olhar durante a Bíblia inteira, os anjos, eles conversam com as pessoas. Quem que anunciou para Maria que ela seria a mãe do Senhor? Foi um anjo, o anjo Gabriel. Então, se a gente for olhando a Bíblia em diversos momentos, anjos enviados pelo Senhor foram lá dar recados. O anjo encontrou Abraão, também teve a batalha do anjo Miguel. Então a gente começa a olhar que os anjos, eles são mensageiros. E aí, lendo a palavra de Deus, nós descobrimos que anjos são pessoas influenciadas pelo Espírito Santo, entregando as boas novas de Deus. Então você, em um dado momento, quando você serve ao Senhor, você pode se tornar um anjo. Só que isso também nós não podemos, nenhum anjo pode nos separar, nenhum ser celestial. As autoridades ou poderes celestial. Então, quando a gente pensa que alguém fez macumba para nós, fizeram macumba, amarração e não sei, cara, nada disso pode nos separar do amor de Deus. E se a gente entender o amor como obediência e a presença do Espírito Santo, então nada dessas coisas vai pegar em nós. Aquele que acredita que a macumba tomou conta da vida dele é porque já nunca viu Deus na vida, porque eu nunca vi a escuridão apagar a luz. Elas não toca. Na verdade, é a ausência de alguma coisa. Então, na sua falta de fé, na sua falta de relacionamento com Deus, você começa a viver dentro da tua cabeça uma crendice. Quantas vezes nós não sentimos medo de alguma coisa, que é um pensamento que está dentro de nós, mas ele não acontece na realidade? Isso é uma prisão espiritual que só a palavra de Deus pode quebrar, porque a maior parte das coisas que nós sentimos medo, elas não existem. Elas não traduzem na realidade. E por que alguém sente coragem no momento onde todos sentiriam medo? Porque dentro dos pensamentos dessa pessoa, ela sabe que Deus não vai abandonar ela. Que independente do que aconteça. E é assim que a nossa fé, ela se manifesta em nós. Sabendo ouvir o que o Espírito Santo diz e refutando tudo que o diabo tenta colocar de dúvida dentro do nosso coração. Então nada sobrenatural pode nos separar do amor de Deus. E olha mais o que ele diz: nem o presente, nem o futuro. Então nada dessa vida também pode nos separar do amor de Deus enquanto eu tenho fé. A fé é a certeza. Mas como eu aumento a minha fé? Lá vem ele falar que é lendo a palavra de Deus. Lá vem. O que eu vou fazer? É desse jeito. Enquanto as pessoas relutam, e Deus, ele não deixou uma coisa que fosse impossível de se cumprir. Ele deixou alguma coisa que é possível, porque a nossa capacitação vem através da presença de Deus, do Espírito Santo, que as coisas elas são reveladas. Então nada que está acontecendo agora pode nos separar, e nada que vai acontecer no futuro também pode. Então não sei porque você está com medo, imaginando as coisas. A sua vida vai mudar? Vai, mas ela sempre muda. Sempre que nós vivemos ao lado do Senhor, a nossa vida ela está em constante transformação. Em constante transformação. Nós nunca saberemos o dia de amanhã e nem precisamos, porque o nosso objetivo é agradar o Senhor e é morrer crendo no Senhor. Nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Então, nem o que a gente imagina que seja o inferno, nem aquilo que a gente imagina que seja o céu, pode nos separar do amor de Deus. Então, olha como ele englobou todas as coisas e colocou a responsabilidade em nós mesmos. Em todo o universo, não há nada que pode nos separar do amor de Deus. Nada, 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 nada. E esse amor é dado como? Por meio de Cristo Jesus. E aqui a frase fecha. Aqui é exatamente, enquanto Jesus for o centro da nossa fé, o amor de Deus vai estar dentro do nosso coração. Mas quando eu começar a acreditar em qualquer outra coisa que não seja Jesus como a solução dos meus problemas, aí tá errado. Aí as coisas elas vão começar a dar errado.
Porque não existe nada mais desesperador que uma pessoa sem Deus. Ela toma atitudes que não têm cabimento. E aí a gente começa a olhar porque existe tanta violência no mundo. Por que tem pessoas que não conseguem entender que o caminho fácil só leva para o inferno? Que ao invés de trabalhar, prefere ficar vendendo droga, roubando, assaltando. Porque é muito melhor você ter pouco com dignidade do que ter muito com desonestidade. Porque uma hora a conta chega. O diabo ele sempre tenta mostrar um caminho que é fácil. E aparentemente só os trouxas, né? Só a gente trouxa. E depois fica a mulher em casa com o filho, sozinha. E infelizmente, quando uma relação acaba, quem vai ficar com a criança? Por mais que os homens eles vão reclamar que as mulheres vão ficar com os bens, mas elas vão ficar com as crianças também. E nisso não existe nada de bom. Não existe alegria quando o amor morre. Não existe. Mas sem Deus já nem existia amor. Só existe agora o reconhecimento. E o divórcio é isso. Reconhecer, eu reconheço que tentei viver uma relação sem Deus. Que quando eu fui escolher, eu nem sabia quem era o Senhor. E quando eu escolhi quem não era de Deus. E tá tudo bem. Se nós estamos nessa vida ainda, tá tudo bem, porque o nosso objetivo é encontrar o Senhor e a salvação antes da nossa morte. De resto, vai mudar tudo. Veja a velhice. Deixa as pessoas sozinhas, deixa as pessoas sem nada. Vê quantos pais que já estão de idade, que os filhos já nem conversam mais. Aquele brigueiro, aquele desentendimento, aqueles casos de família. Que Jesus disse. Não pensem que eu vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim trazer a divisão. Vai ficar 5 contra 2. E tá tudo bem. Não tem nada que esteja acontecendo que Jesus não disse. O problema é que quem não tem Cristo tá num desespero. Quem tem Cristo tá ali, passando por todas as situações sem se deixar separar do amor de Deus e sem que a sua fé se abale. E Paulo continua. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. E esse deveria ser o valor da nossa vida. Reconhecer que se Jesus estiver do nosso lado, tá tudo bem. E isso deveria bastar. Porque tem pessoas que não acham que Deus existe porque Ele não faz o que elas acham que deveria fazer. E quantas vezes Deus fez o que você não merecia e você não fez nada para agradecer, e nem para reconhecer, e nem para se arrepender, e nem nada. Depois que a casa pegou fogo, vem lembrar que tinha uma casa, porque até então não valia a pena, não valia nada. Não tinha valor nenhum. É só depois que perde que vem querer recalcular a rota das coisas para falar, realmente, pelo menos eu tinha um teto, pelo menos eu tinha alguma coisa. Só que todas as coisas sem Deus, nós já falamos sobre isso, não existe prosperidade sem Deus, porque prosperidade sem Deus não traz satisfação. Não existe vida sem Deus, porque a vida sem Deus não tem satisfação. E é por isso que nós vivemos compulsivamente fazendo coisas, porque aonde não existe o Senhor, existe o descontrole. Amém? Que Deus abençoe cada um de você, que a nossa fé ela permaneça no nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos a certeza que por causa da falta de amor não vamos perecer, porque nós teremos a vida em abundância, a vida que o Senhor nos prometeu. Quem beber dessa água nunca mais terá sede. E é dessa água que nós vamos beber todos os dias, aceitando tudo aquilo que Deus coloca dentro do nosso coração, procurando ser melhor, procurando ler a palavra de Deus, procurando conversar com o Senhor, ouvir louvores, ajudar outras pessoas, a entregar a palavra para outras pessoas. Lembra sempre, você vai fazer aquilo que Deus coloca no teu coração e não aquele que você acha que precisa do Evangelho. Então nós não devemos invadir a vida das outras pessoas, batendo com a Bíblia na cara dela, mas devemos com a nossa própria vida mostrar que existe um caminho. E se elas perguntarem a razão, nós seremos o testemunho vivo do Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.